Já podemos, então, dar início. Parte da tarde agora, então. Então tá, pessoal, nós iniciamos na outra nossa mentoria a parte de planejamento financeiro, fluxo de caixa, enfim, né? Então nós vamos trabalhar hoje, ver um pouco mais do todo, de até onde nós vamos chegar com esse trabalho, né? Para que vocês realmente, à medida que vocês vão trabalhando e alimentando os fluxos, vocês vão sabendo onde vocês estão chegando e, sobretudo, como analisar esses dados todos do fluxo de caixa, né? Então, eu costumo dizer sempre, vocês dependem da venda, mas também dependem do resultado. Então, numa ponta o dinheiro entra e na outra é administrado, mais ou menos assim, né? Então, a gente vai trabalhar isso durante essas mentorias aí, que são muito importantes, viu, pessoal, para vocês. Vocês podem, no início, até achar meio que superficial, mas, na verdade, ele é bem, bem aprofundado, e nós vamos ver hoje onde é que nós vamos chegar ao longo desse trabalho todo aí, certo? Eu vou abrir aqui uma matrizinha aqui, então, para nós dar uma olhada. Só um minutinho, gente. Perfeito. Pessoal, vocês conseguem enxergar? Não, né? Não, eu não estou conseguindo ver a tela, não. Não estamos conseguindo enxergar. Deixa eu tentar colocar ela na tela aqui. Eu vou colocar ela na tela. Agora sim. Agora vocês vão conseguir enxergar. Agora estão vendo, né? Perfeito. Sim, está aparecendo. Isso. Então, vamos fazer um tour aqui sobre tudo que a gente vai ver ao longo desses encontros, para que vocês estejam controlando cada vez melhor a parte financeira da academia de vocês, certo? Então, o que eu fiz aqui para essa reunião? No item A, nós colocamos aqui as contas e classificações mais detalhadas, mais resumidas, né? No item B, o detalhamento das contas. Vocês lançam isso de alguma forma, ou no relatório de vocês, ou no nosso fluxo de caixa, hoje em dia. Mas, a partir daqui, gente, ó, do C e do D, do D aqui, que está o E ali, mas está errado, aqui, então, a partir do C, entra a razão de tudo isso existir, que é a análise dos resultados, certo? Então, a análise dos resultados é que nos mostra, nos dá subsídios para que a gente possa tomar decisões que vão melhorar, impactar os nossos resultados, da forma positiva, né? Então, vocês estão nessa fase inicial aqui, então, de conhecimento e compreensão do lançamento do fluxo de caixa, né? E aí nós vamos, então, a partir de um dado momento, passar para outra etapa, que é uma etapa mais importante, é mais interessante por conta de que ela gera os resultados e gera também as diretrizes para que a gente possa reverter alguns resultados negativos, certo? Todos vocês devem ter já nas academias de vocês algum tipo de resultado, algum tipo de lançamento que vocês façam. Alguns de vocês já têm as nossas matrizes, né? E alguns têm os controles normais, enfim, lançamentos normais em alguma matriz, de alguma forma. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos, então, ter as contas alimentadas pelos resultados da movimentação da academia de vocês, para que a gente possa aplicar essas análises. E aí, então, para isso, nós precisamos ter um fluxo de caixa bem formatado, certo? Então, olhem só, vamos seguindo aqui, então. Contas e classificações, então, elencos de contas de fluxo de caixa. Isso não é um retrocesso, viu, gente? Que nós estamos na nossa segunda mentoria e nós vimos isso na primeira. Só que eu quero frisar do item C para baixo. Então, nós temos que iniciar por essa parte aqui. O que são as receitas, então? Receita, regimes de recebimentos em regime de caixa, né? Vocês já devem saber,
mas as empresas recebem de duas formas, o regime de competência ou o regime de caixa. Por exemplo, quando vocês vendem um plano, vocês vendem um plano no valor de mil reais, por exemplo, vocês lançam na contabilidade os R$ 1.000 no dia que vocês fecharam aquele plano. Agora, os recebimentos são feitos lançamentos periódicos. Isso é regime de competência. Regime de caixa é o que no financeiro a gente faz, que não é na contabilidade. É quando entra o dinheiro no caixa. Ou seja, se vocês fizeram em 10 parcelas de R$ 100, no primeiro mês vocês vão ter a entrada somente de R$ 100, regime de caixa. A regime de competência, vocês têm os R$ 1.000 lançados. Foi o total para o ano. Mas no regime de caixa, você só tem o que movimentou o caixa. Ou seja, só o que entrou no banco e caixa. Então, nesse caso, vocês têm somente a parcela que vai entrar no mês, aquela que vai gerar instrumento para que vocês possam administrar as contas da empresa de vocês. Certo? Então, as receitas, elas são em regime de caixa no fluxo de caixa. Os custos, gente, olhem só. Custo não é gasto. Gasto é custo ou despesa. Gasto é tudo que a empresa larga de dinheiro, né? Mas esses gastos eles são em forma de custos ou em forma de despesas. Existe uma diferença entre eles. E nós vamos estar trabalhando aqui isso. O que são custos, então, entre custos e despesas? O que são custos? Custos são os gastos que são realizados para que vocês efetuem a venda de vocês. Né? Comissão de vendedores, impostos. Se vocês não têm venda, vocês não têm impostos e nem comissões para pagar. Então, se vocês têm pouca venda, vocês têm pouco imposto e pouca comissão para pagar. E se tem muita venda, vocês têm muito imposto e muita comissão para pagar. Então, notem que o custo está vinculado à venda de vocês. Se não tem venda, vocês não têm custo nenhum, certo? Então, essa é a diferença entre custo e despesa. Certo? A despesa, por outro lado, ela é tudo que vocês gastam mensalmente, independente da venda. Por exemplo, o grupo de pessoal que vocês têm. A folha de pagamento de vocês durante a pandemia, por exemplo, quando vocês tiveram que fechar as portas, vocês tiveram as despesas. Né? Os custos vocês não tiveram. Não tinham imposto a pagar, não tinham faturamento, e não tinham comissão a pagar, porque também não tinha faturamento. Mas a despesa do escritório, da academia toda, a estrutura fixa, vocês tinham que bancar. Então, isso são despesas. Então, a diferença entre custo e despesa é que custo está vinculado à receita, à venda, faturamento de vocês no mês, e a despesa, ela não está vinculada à receita. Vocês tendo receita ou não, vocês têm as despesas a pagar. Correto? Ali no meio tem a margem de contribuição, que é o primeiro indicador que a gente ofere. A margem de contribuição, na verdade, ela é a receita do mês, menos o custo que vocês pagaram para ter essa receita. Foram impostos e comissões. Então, o taxa de cartão, enfim, essas despesas, esses custos que vocês tiveram. A margem de contribuição, então, é tudo que vocês receberam, menos o que vocês tiveram que pagar para receber esse valor. Então, gerou lá uma margem de contribuição, né, na ordem lá de 85%, 90% da receita de vocês, que é o que vocês vão usar para pagar a despesa fixa e ainda sobrar alguma lucratividade. Então, por isso que é a margem de contribuição, ou margem de cobertura, é a margem que sobrou entre a venda e os impostos, comissões, para que vocês paguem a despesa fixa e ainda sobra algum lucro. Então, ela é a margem que vai contribuir para que vocês paguem isso. Certo? Agora, aqui nós temos dois elementos que é importante frisar sempre. Nós temos abaixo da despesa fixa, né? Que a despesa fixa é toda aquela que não está vinculada à venda, mas ela também é dividida. A despesa fixa é dividida em despesa operacional e despesa não operacional. E o que é, Carlos, então, a despesa operacional? Bom, despesas operacionais, elas são despesas que, invariavelmente, qualquer empresa tem. Por exemplo, pessoal, despesas administrativas como aluguel, telefone, água, luz, né? Marketing, serviços. Toda empresa tem essas despesas, independente de ela querer ou não. Ela vai ter essas despesas. Então, essas despesas são operacionais. Resumindo, gente, então nós podemos fazer um levantamento assim. Tudo que a empresa recebeu, menos os custos que ela pagou, gerou a margem de contribuição, que é a margem que vai contribuir para que esse dinheiro pague a despesa fixa.
Essa despesa fixa ou operacional paga gera a lucratividade. Só que conforme vocês vão operando, vocês vão fazendo investimentos, vocês vão pegando financiamentos, e aí nós entramos na esfera não operacional. Essas são as despesas não operacionais. São justamente as de financiamentos e de investimentos. E aí não é do negócio. Aí cada negócio, alguns têm, outros não, depende da gestão, né? Porque a despesa operacional não tem como escapar dela. Todas as academias, todos vocês têm as mesmas despesas operacionais. Mas despesa não operacional, aí alguns têm mais, outros menos, enfim, porque são decisões que o empresário toma, muitas vezes, ao longo do exercício, do ano, investindo, captando financiamento, enfim. Então, são valores que entram não operacionais. E aí, por fim, então, nós temos o resultado do período, que é receita menos custos, menos despesas fixas. Então, aí vai ter o resultado do período. Se nós temos um resultado operacional ali, como sendo o que a empresa obrigatoriamente vai ter, né, esse resultado operacional ele tem que ser positivo sempre. Um resultado operacional negativo ou baixo significa que a empresa não está bem estruturada em termos de contas ali em cima. Ou ela não está, ou ela tem muito gasto, muita despesa, ou tem muito custo, o custo muito elevado. Nós temos exemplos aí de empresas que entram numa área fiscal muito rígida e aí acabam elevando o custo, né? E aí acaba reduzindo lá o resultado operacional, por conta daquele custo lá de imposto que aumentou um pouco mais. Então, tudo isso é dado pelo resultado operacional. Mas o resultado líquido é o resultado operacional menos o resultado não operacional também. Ou seja, tudo que vocês gastam dentro da empresa, ele é de operação da empresa, ou de financiamentos, ou de investimentos. Esses são os gastos. Os gastos de operação são os custos das despesas, e os investimentos são investimentos que a empresa contrai, investe para crescimento, e os financiamentos são via banco mesmo, são lançados naquela rubrica ali embaixo, certo? Então, pessoal, nós partindo para o item B aqui, o detalhamento dessas contas, elas se dão mais ou menos assim como eu acabei de dizer, né? Custos variáveis, custo com impostos sobre vendas, custo com comissões e custos diversos que incidem sobre a venda. Ou seja, são aqueles que são percentuais da venda. Despesas operacionais, despesas com recursos humanos, administrativa, marketing, publicidade e propaganda, serviços e manutenção. Geralmente, esses 5 grupos conseguem agregar todos os gastos operacionais que a empresa tem, certo? E até aí ela tem o resultado operacional dela, que se ela não tem despesa não operacional nenhuma, é o lucro líquido dela. E aí nós vamos, então, para a despesa não operacional, que são despesas financeiras, taxas, juros, parcelas de financiamento, e os investimentos, que são justamente as compras de equipamentos. Enfim, quando vocês remodelam a academia, quando vocês compram outros equipamentos, vocês estão praticando investimentos. E esses resultados, obrigatoriamente, têm que vir aqui embaixo, lá no fluxo de caixa. Bom, tendo visto isso, nós temos o fluxo de caixa sempre no mesmo formato. Receita menos custo variável, igual a margem de contribuição, menos despesa fixa operacional, menos despesas fixas não operacionais, igual ao resultado da empresa, resultado líquido. Sempre tem que ser dessa forma. E aí eu sempre falo isso para vocês, sempre falo que tem que ser dessa forma, tem que ser nessa sequência. E a maioria dos softwares não fazem isso, porque eles geralmente não são feitos por contadores ou administradores ou economistas, pessoas que trabalham com essa área. Geralmente são feitos por pessoas de informática e que têm uma certa dificuldade nisso. Mas é importante que vocês tenham o porquê disso. Olha só, por que eu falo sempre isso? Porque nós precisamos, para gerenciar o nosso negócio, de praticar a gestão do fluxo de caixa. É para isso que nós temos todos aqueles lançamentos. E é para isso que vocês estão lançando e alimentando os fluxos de caixa de vocês hoje, para que nas próximas etapas nós começamos a analisar esse fluxo de caixa. E aí vocês vão entender melhor. Mas vamos vendo agora. Análise e interpretação dos resultados. Até aqui, gente, vocês têm o fluxo de caixa que vocês já utilizam. Lançam ele,
dá os resultados, vocês querem fechar positivo, fecham positivo, gera lucratividade, enfim, tudo isso. Mas vocês não têm ainda um mapeamento dos indicadores de resultado desse fluxo de caixa. Notem que, nós até vamos falar isso lá no último item, notem que dentro do ano, os meses não são iguais. Vocês têm um faturamento em janeiro, fevereiro, março, abril, cada mês tem a sua curvinha de faturamento, né? Raramente são meses iguais, existem meses iguais ao longo do ano, né? Então, isso são curvas que a gente chama de curvas de sazonalidade de faturamento. Ou seja, vocês têm meses que faturam mais e meses que faturam menos, mas nós vamos ver isso lá no último item. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo vocês criando uma ideia de fluxo de caixa do mês para vocês não têm como saber isso se vocês não têm o quanto o próximo mês vai reduzir ou aumentar com relação a esse mês, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, com valores, vocês não conseguem analisar. Peguem o fluxo de caixa de vocês, total, aí, esse que nós mandamos para vocês, quem tem ele preenchido, e analisem para vocês verem como vocês conseguem chegar muito, muito pouco dentro de uma análise mesmo, porque vocês têm só os valores. E esses valores oscilam, mas os valores oscilam porque o faturamento também oscila de mês a mês. Então, vocês ficam sem ter a noção clara do que está acontecendo. E na gestão, gente, nós temos que saber exatamente o que está acontecendo. A gente acaba, através do item C e D aqui, a gente vai ver exatamente o que está acontecendo na empresa. E vocês vão trabalhar somente aquilo ali e vai resolver. Então, gente, isso são os elementos de análise. Bom, nós temos 2 grupos de análises, né, que são importantes, que vão dar vazão para todo o resto das análises daqui para baixo. A análise vertical, que é dentro do próprio mês, né, onde nós analisamos lá qual foi a receita, quanto por cento foi de custo variável, quanto por cento gerou de margem de contribuição, quanto por cento foi de custo, despesa operacional, não operacional, e qual o resultado líquido. Isso é uma análise vertical. Nós analisamos num mês, analisamos no outro, e vamos saber se nós estamos mais ou menos dentro da linha de resultado, né? A análise horizontal, não, ela precisa de 2 meses no mínimo, porque nós temos que analisar o horizonte para onde a empresa está indo. E é através dessa análise horizontal que nós vamos saber se a empresa está indo para o lado certo ou errado, certo? Então, é assim, por isso que o último item vai mostrar para vocês a importância das projeções, certo? Então, a análise vertical e horizontal são os 2 tipos de análise que o fluxo de caixa de vocês daqui a um tempo vai passar a ter. Alguns de vocês já devem até ter o fluxo de caixa com os percentuaizinhos do lado ali, né? Claro, nós vamos trabalhar isso de forma mais detalhada e aí vocês vão entender melhor o porquê daquilo ali. Só para deixar claro para vocês, gente, isso aqui é muito simples. Muito simples. Ele só parece ser um pouco complicado, mas é muito simples. Quando nós chegarmos nas datas mesmo específicas para aplicar essa evolução, vocês vão ver que é muito simples de aplicar na empresa de vocês. E aí vocês vão atingir um outro patamar de gestão, com total absoluta certeza, certo? Vamos dizer assim, então, antes de ir para o C2 ali. Vamos imaginar uma academia que tem aí, sei lá, 20 unidades, 15 unidades, vai. Uma empresa que fatura muito, só que em vários relatórios separados. E ela tem que unir isso tudo num relatório, ela tem que analisar esses relatórios. O que ela faz? Ela não tem como fazer isso, porque são muitos números, muitos valores. Ela não tem como dizer se tal conta reduziu naquele mês, porque ela tem, em determinadas unidades dela, aumentou e outras diminuiu. Agora, se ela tem análise de indicadores por índice, aí ela sabe exatamente o que está acontecendo. Estão entendendo? Porque ela vai só no índice que deveria estar aumentando, por exemplo, e ele deu uma reduzida. Então, ela tem que descobrir qual delas que ofereceram essa redução para que eles trabalhem exatamente, pontualmente, em cima daquele problema ali. Ou seja, uma empresa que tenha, por exemplo, né, vamos aproveitar o mesmo exemplo da academia que tem lá 10, 15 unidades, né, ele não tem como analisar ela pelos números, ele é obrigado a analisar por indicadores. Ele tem que criar um mecanismo, né, deve existir um mecanismo, e existe esse aqui, né, para que a empresa possa ser administrada efetivamente.
E é para isso que existem os indicadores. E é para isso que esse é o objetivo do fluxo de caixa. Então, ele parece, nesse momento, até parece ser um pouco mais complexo do que vocês talvez imaginem, mas ele continua sendo fácil na medida em que vocês forem evoluindo nessas contas, certo? Então, por isso que nós pedimos para que vocês preencham o fluxo de caixa de vocês, para que tenham todos esses dados, para que a gente possa ter dados para análise mesmo, para interpretação, né? E verificação do que é possível melhorar dentro das academias de vocês, certo? Então, vamos para o C2 ali, então. Aí nós temos aqui um rol de indicadores, nós temos aí aproximadamente 40 indicadores que são usados entre balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, enfim. No nosso caso, nós só precisamos desses 7 aqui, para tomar qualquer decisão acertada dentro do nosso negócio. A evolução do faturamento, né? Isso aqui são índices, né? Só percentuais. Índice de margem de contribuição, índice de resultado operacional, né? O famoso EBITDA, índice de lucratividade, ponto de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem. Então, esses são os 7 indicadores importantes que vocês conseguem adotar e tomar qualquer decisão para ir para a academia de vocês de forma acertada em cima desses 7 indicadores. Agora, olha só, esses indicadores, eles têm contas, cada um deles é uma conta, é um cálculo. Esse cálculo sai daqui do fluxo de caixa. Então, se vocês tiverem valores errados no fluxo de caixa, os indicadores vão sair todos errados. Por isso a importância de vocês terem o fluxo de caixa bem fechado, certo? Mas é para isso, é para que vocês tenham como extrair os indicadores, e os indicadores é que vão dizer a vocês no que vocês devem trabalhar. Esses indicadores, pessoal, eles têm essa importância porque toda a gestão de qualquer empresa se dá através de indicadores. Se vocês analisarem o procedimento de vendas de vocês com a GF, com a GAP, tem os indicadores. Vocês podem perfeitamente extrair indicadores da própria sistemática. Ou seja, o indicador é que nos diz se está indo correto ou não, né? O financeiro, obviamente, que também utiliza indicadores para que a gente saiba se estamos agindo corretamente ou não. Certo? Então, aqui tem 7 indicadores que são importantes. Vamos fazer uma ênfase aqui, então, né, no ponto de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem. Olha só. Evolução do faturamento vai mostrar entre um mês e outro como foi o faturamento, correto? Sempre dentro da perspectiva prevista e realizada. Índice de margem de contribuição também, só que vão ser resultados dos fluxos de caixa, né? Mas o ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio não. O ponto de equilíbrio é dado pelo total da despesa fixa dividido pelo percentual de margem de contribuição. Então, nós não precisamos entrar na conta aqui específica, porque vocês, na data, quando for que nós trabalharmos nesses elementos, vocês vão ver, mas é muito fácil. Até porque isso vai estar mandado numa planilha para vocês ali, e já vocês vão ter isso automaticamente. Mas para que vocês entendam, o ponto de equilíbrio, ele é o ponto mínimo que a empresa precisa faturar para pagar todas as contas e não sobrar nenhum valor líquido. Ou seja, é o ponto de zeramento da empresa entre o que ela gasta e o que ela recebe. Ela recebe somente, ela precisa receber tanto para pagar as despesas e não sobrar nada. A partir do ponto de equilíbrio, então, que é esse zeramento das contas, nós temos a margem de segurança. Que, por exemplo, numa empresa que tem só despesas operacionais, não tem gasto não operacional, por exemplo, financiamento, investimentos, ela chega a 30%, 35% ali no resultado operacional, certo? A margem de segurança dela é 20%, 30% sobre o ponto de equilíbrio. É mais ou menos assim. Se ela tem despesa no operacional, ele altera um pouco. E se os custos lá em cima também alteram o ponto de equilíbrio. Mas o ponto de equilíbrio, só para deixar claro para vocês aqui, então, ele não é o equilíbrio do negócio. Ele é o equilíbrio entre gasto e receita. É o zeramento. O equilíbrio do negócio é a margem de segurança que faz. É tudo que vocês faturam acima do ponto de equilíbrio. Certo? E aí, por fim, nós temos, então, a alavancagem. E a alavancagem, ela é curiosa, assim, a alavancagem. A alavancagem é um indicador, certo, gente? Que ele entra em todas as contas do fluxo de caixa de vocês.
desde a receita até os custos e depois as despesas operacionais e não operacionais e resultado. Então, não tem como nós prevermos uma alavancagem aqui, numa fórmula específica, para vocês aplicarem em todas as academias, porque cada academia tem o sua própria característica de resultados. Não existe nenhum negócio com os mesmos resultados iguais. Então, gente, a alavancagem é assim, ela é o quanto a empresa aumenta o lucro relativo ao percentual que ela aumentou de faturamento, de receita. Por exemplo, a empresa faturou 100 mil no mês e ela tem 10% de lucro líquido. Se ela faturar 110 mil no mês, ela vai ter 11% de lucro líquido. Ela vai ter 10% desses 110 mil de lucro líquido. Correto? Não, isso não é tão correto assim. Se ela faturar 20% a mais, ou seja, 120 mil reais, aí pode ser até que ela tenha uma lucratividade não de 12 mil, daí, que é 10%. Pode ser que ela chegue a 15, 16, 18, 20% de lucro líquido. Aí você vai me dizer, mas como, Carlos? Como é que a empresa aumentou 10%, 15% o faturamento, né, dela, e o resultado dela aumentou 20%, 30%, aumentou muito mais, às vezes até 70% com relação à lucratividade, à receita. Isso é alavancagem. É que dentro desse contexto todo, ali dentro das contas do fluxo de caixa, e aí cada academia tem a sua alavancagem, né? E nós teríamos que analisar isso caso a caso. Vocês vão ter, no caso de vocês, isso. Ela se movimentou em algumas contas que acabou gerando aquele benefício ali. Então, nós vamos aprender a como fazer essa alavancagem, como gerar essa alavancagem para o nosso negócio. Ou seja, vocês estão vendo aqui a estruturação das contas corretamente, né? A análise vertical e horizontal, os indicadores, para saber se a empresa está tendo lucro. E, além disso, nesse último momento aqui, nós vamos analisar que tipo de lucro a empresa está tendo. Se é um lucro bom, se é o melhor, ou se é um lucro meio que carente de uma estratégia em cima dele. Ou seja, não basta nem ter lucro, gente, só para vocês terem uma ideia. Não basta nem ter lucro. A gente tem que ter lucro alavancado. E isso nós vamos trabalhar aqui a condução de vocês, de cada um de vocês dentro desse processo. Bom, já deu para entender que é bem diferente do que simplesmente fazer o fluxo de caixa. Mas vocês precisam, então, claramente ter todo esse fluxo de caixa extremamente bem fechado, para que vocês consigam, então, fazer essas análises, que é o que nos interessa, que é o que vai dizer para vocês, olha, mexe aqui, mexe ali, mexe em tal conta. E é importante até colocar para vocês, gente, que essas análises aqui, elas são bem rápidas, viu, gente? Porque enquanto a empresa está indo bem, está indo dentro do planejado, elas não se alteram, os índices estão sempre satisfatórios. Vocês só vão precisar realmente intervir quando eles ficarem insatisfatórios. Mas aí vocês vão dizer, tá, mas a gente não sabe. Sim, mas vocês vão virar gestores do negócio de vocês mesmos. Vocês vão saber. Vocês vão saber. Vocês não lembram quando nós fizemos lá num determinado GAP um exemplo de um investimento, né, não me lembro quanto, acho que R$2.000 no ar-condicionado, e a empresa ficou o resto do ano vermelha, no vermelho os resultados? Então, isso tudo vocês vão estar administrando já essas alturas. Então, como tudo isso vai estar administrado, vocês vão simplesmente dar uma olhada nesses indicadores. Esses indicadores vão dizer se vocês precisam entrar no fluxo de caixa ou não. Porque se está tudo bem é porque o fluxo de caixa está correto. Os resultados estão indo corretamente. Certo, gente? Bom, aí nós vamos para o próximo item, então, que é do nosso trabalho, que é a projeção do fluxo de caixa. Né? Olha só, até aqui nós vimos que nós temos que fazer o fluxo de caixa, vocês estão fazendo esse trabalho, mas vocês agora estão vendo o porquê que vocês estão fazendo esse trabalho oculto, na verdade, o que está oculto por trás desse trabalho todo, porque finanças é algo bem mais complexo e resolve o problema da empresa, é que nós temos que ter a análise vertical e horizontal e os indicadores para que nos digam como está indo a empresa, além do fluxo de caixa. Só que é o fluxo de caixa que nos dá esses resultados. Então, nós precisamos ter ele bem montado. Mas de nada adianta, gente, e aí é o grande problema meu com a grande maioria das empresas que fornecem software,
é não haver projeção. E nós, financistas, não temos como trabalhar uma empresa sem as projeções. Não adianta trabalhar, vocês me dizerem, Carlos, eu fui mal o mês passado. Eu vou dizer, tá, vou falar, tu quer que eu faça o quê? Nós vamos voltar no tempo? Não temos. Nós temos que projetar. Mas então é simples. Vocês tendo o ano todo projetado, vocês sabem para onde estão indo. Vocês têm como controlar a empresa de vocês semanalmente, através dos indicadores, que é isso que vai mostrar, através quinzenalmente, mensalmente, e vocês já sabem quando tem que alterar alguma perspectiva de negócio de vocês ou não. Correto? Então, eu coloquei aqui para vocês o que nós vamos trabalhar nas projeções de resultados. Né? Então, E1, análise do comportamento passado de vendas ao longo dos 12 meses do ano. Por que isso, gente? Por que isso? Porque cada academia de vocês, cada uma de vocês, gente, porque é fácil de dizer, aqui no Paraná, aí em Santa Catarina, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, são diferentes os mercados? São, claro que são. Né? Aqui em Curitiba, aí em Florianópolis, aí em Joinville, aí em São Paulo, capital, Americana, Rio de Janeiro, Volta Redonda, também são diferentes. Mas aqui no Batel, aqui no bairro Batel, aqui no bairro, né, enfim, outro bairro, aí no bairro, aí no João Paulo, em Florianópolis, cada bairro tem também sua característica, e pior, gente, dentro do mesmo bairro tem academia que tem concorrente dentro do mesmo bairro, e tem resultados diferentes. Então, gente, a gente tem que analisar o passado de vendas do nosso negócio, especificamente. Estão entendendo? Nós precisamos analisar, porque essas análises, elas vão dar eu sempre digo, vai dar um W ou um M. Né? Ela vai dar um M ou um M invertido, que a gente chama, um W ou um M. Dentro dos meses, vocês pegam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ela tem os períodos de pico e os períodos de baixa. Nós estamos entrando num período que é de baixa na grande maioria esmagadora das regiões, que é agora abril. Mas estamos saindo de um janeiro, fevereiro e março muito bom. Né? Então, mas não são iguais, mas dentro dos anos, eles sempre se comprometeram, eles sempre se comportaram mais ou menos dentro do mesmo movimento. Ou seja, isso sim, cada uma de vocês tem seu movimento ao longo do ano. E aí nós precisamos saber disso, porque nós precisamos, sobretudo, trabalhar o último item ali, que é o nível de capital de giro. Nós já vamos chegar lá. Entenderam? Porque nós precisamos saber quais os piores meses para vocês. Tem lugares que têm sazonalidade invertida. A praia, por exemplo, né, em determinadas regiões, a época de praia é muito ruim. Mas nas praias, gente, nas praias é o melhor momento do ano, não é verdade? Então, cada negócio tem a sua linha de sazonalidade, a sua curva de sazonalidade. Então, nós precisamos ter essas vendas ao longo dos 12 meses com esse objetivo. Saber quanto por cento a venda se comporta entre um mês e outro. Se ela aumenta, se ela decai. Né? E aí nós estamos criando, então, as projeções. Projeção de receitas com base na sazonalidade encontrada, no item anterior, então, né? Ou seja, se eu sei que em janeiro eu tenho lá um faturamento, fevereiro eu tenho 80% de janeiro, março eu tenho 110% de janeiro, abril eu tenho 70% de janeiro, eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer entre um mês e outro, né? Eu sei quanto eu devo receber de valores dentro desses períodos. Né? Quanto eu vou receber de valores dentro desses períodos. Então, aí eu estou fazendo uma projeção. Vamos supor que nós estejamos em dezembro, dia 31 de dezembro, e amanhã é dia 1º de janeiro. E nós temos que já começar com todas as projeções do ano, até dezembro, o próximo dezembro. Então, nós vamos poder acompanhar se nós estamos indo dentro do esperado ou não. E cada vez que nós não estivermos dentro do esperado, nós vamos analisar os indicadores para saber qual deles distorceu. E aí nós vamos só especificamente nas contas que estão sendo alteradas, estão realmente gerando essa diferença de resultados. Estão entendendo? 3, então, projeção dos custos variáveis com base na projeção de receita. Lembre-se que os custos não são gastos. Gastos são custos e despesas. Custos são aqueles que são variáveis, conforme a receita, e despesas são aquelas fixas, que vocês têm sempre, independente de vender ou não.
Então, a projeção dos custos variáveis se dão em função da projeção de receita. Vocês dão em função da projeção de receita. Vocês pagam o simples, por exemplo, de vocês pagam um percentual da receita. Então, vocês nunca pagam o mesmo valor de simples. O mesmo valor absoluto, mas sempre pagam o mesmo valor. Sempre 10%, vamos supor, que vocês recebem. Só que 10%, quando vocês receberem 100, vão pagar 10 mil. Quando receberem 200, vão pagar 20 mil. Mas foi a mesma coisa. É 10%. Não é verdade? Então, isso é o custo. O custo é um percentual da receita. Então, nós temos que projetar, já que a receita vai ser oscilante ao longo do ano, né? E aí nós temos, então, que analisar, jogar o percentual de custo sobre cada receita daquela linha. Projeção das despesas, com identificação dos meses dos respectivos aumentos anuais sobre valores. E aqui é um critériozinho que é muito importante, gente, muito importante mesmo. Não adiantaria nós pegarmos em janeiro, por exemplo, que nem eu falei no exemplo, 31 de dezembro, nós sentamos, criamos o planejamento financeiro de vocês para o próximo ano, certo? E nós esquecemos de um detalhe muito importante. Todas as contas de vocês vão, em algum dado momento do próximo ano, vão aumentar. O dissídio dos funcionários em maio, junho, enfim, depende da região, luz, água, telefone, quando é que vai aumentar, né? Quer dizer, tudo, o aluguel vai ter o aumento dele em um determinado período. Cada um desses gastos vão sofrer os seus devidos aumentos ao longo do ano. E nós temos que nosso fluxo de caixa já está lançado lá o aumento a partir de tal data, certo? Então, para cada elemento. Bom, projetar os resultados operacional, não operacional e geral, né? Ou seja, aí aqui nós projetamos os resultados operacionais em geral, né? E aí vemos se há possibilidade de resultado não operacional, se há possibilidade de investimento não operacional no momento, né? Porque às vezes não vale mais a pena esperar 6 meses, 1 ano para fazer o investimento, do que colocar a empresa à prova e ter que faturar acima do que é o normal, certo? E aí comprometer o negócio. Então, projetar os resultados operacional, não operacional e geral. Identificar períodos de necessidade de aporte de capital, né? Por exemplo, abril é um mês que muitas academias que estão com muita despesa financeira e não operacional, despesa de investimento financeira, porque fizeram antes, no momento passado, ainda estão pagando, eles vão ter prejuízo, só que eles têm um superávit desse mês e dos outros 2 meses que estão sendo guardados para cobrir esse mês, no próximo mês, né? E daí, eu quero falar algo que eu sempre falo, gente, vocês façam o Prolabore de vocês. O Prolabore não significa que vocês vão reduzir o valor de ganho de vocês. Se vocês estão tirando um Prolabore lá de 5, mas estão tirando da empresa mais 5, colocando junto das despesas da empresa, coloquem 10 de Prolabore. Não tem problema nenhum. Prolabore, claro, vocês vão ter os limites de Prolabore, que o próprio negócio vai dizer, os números do negócio vão dizer. Mas não sabotem isso. Se vocês precisarem de gasto, vocês vão acabar tirando da operação. Então, vocês têm que ter o Prolabore muito bem estipulado lá. E só usar o Prolabore, porque o dinheiro da empresa que sobra, ele deve ficar em caixa. As empresas fecham o balanço em 31 de dezembro. Vocês sabem disso. Por que elas fecham em 31 de dezembro? Por que não fecham mensalmente? Porque o ano, os anos são iguais, mas cada ano é dividido em diversos períodos. Abril é diferente de março, né? Em qualquer ano. Então, gente, por exemplo, um exemplo, né? Então, vocês precisam passar por toda essa tormenta de desnível que existe no faturamento de vocês ao longo do ano e esse sacrifício que vocês passam algumas vezes para pagar as contas, ou a redução de lucratividade que vocês notam quando vocês têm que pagar as contas em alguns meses. Fatura pouco mesmo. Então, gente, vocês têm que ter esse aporte para isso e, por isso, as empresas fecham o balanço em 31 de dezembro. Passou o ano, terminou o ano, o que sobrou, leva para casa, o que não sobrou, deixa. Virou financiamento, enfim, via banco, o que é muito ruim, mas muitas empresas passam por isso.
Mas o que sobrou para levar para casa, deixou o capital de giro previsto para outro ano, então já não tem problema nenhum. Ou seja, se vocês precisam de 10 mil, de 20 mil para capital de giro, e sobrou no final do ano 100 mil reais, eu garanto, pode levar 80 para casa, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer o planejamento do outro ano e esse capital de giro vai suprir isso. Agora, isso tem que ser muito bem calculado. Claro que eu dei aqui um exemplo bem surreal, né? O capital de giro é bem maior que isso. Não é 3 meses de faturamento, também como dizem, não existe isso. Capital de giro é o período que vocês precisam antes de receber. Vocês pagam antes de receber. Então, vocês precisam ter capital de giro para cobrir isso. E para os períodos de baixa de investimento. E aí, cada empresa tem o seu valor. Certo? Mas, então, essa identificação dos períodos de necessidade de capital de giro, ela automaticamente já fica muito clara na medida que vocês têm um fluxo de caixa bem elaborado, correto? E, por fim, então, determinar o nível de capital de giro necessário com base nos resultados do ano. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Se vocês têm um nível, agora vamos falar um pouco mais realista, se o fatura na faixa de 120 mil, estão precisando lá de, acusou nos cálculos aqui, e vocês precisam de 70 mil de capital de giro. Se vocês têm lá 150 mil reais, leva 80 para casa, não tem problema. Vocês vão precisar de 70 mil de capital de giro. E é isso que vai acontecer ao longo do ano. Acreditem, podem ter certeza disso. Se vocês calcularam isso, é o que vai acontecer. Porque esses cálculos são feitos com base em diversas projeções que a gente acaba chegando nesses resultados mais ou menos acertados. Entenderam, gente? Então, isso aqui tudo, gente, que a gente está falando até agora, isso aqui tudo tem a ver com o fluxo de caixa que vocês estão aprendendo a fazer, que vocês estão fazendo aí. E que muitos de vocês, ou talvez até todos vocês, achem que ele é um controle, que vocês têm ali controlado tudo que vocês gastam. Eu garanto a vocês, vocês podem ter esse fluxo de caixa durante um ano. Vocês não vão ter controle se vocês não usarem as análises. Estão entendendo? Então, é para isso que vocês fazem o fluxo de caixa. Isso é a administração financeira da academia de vocês. Correto? Então, gente, é assim. Eu só quis apresentar isso para vocês. Por quê? Porque alguns de vocês podem achar muito complexo e podem me falar agora, não tem problema nenhum. Porque sempre o pessoal me fala, Carlos, ficou muito complexo para minha cabeça. Eu não tô... Vocês são educadores físicos. Né? Vocês estudaram outra matéria. Mas eu garanto a vocês, isso vai ficar muito fácil quando for o momento de entrar. Eu só quero explicar para vocês que existe algo mais além disso. E é que ele vai ficando cada vez mais importante, essa evolução. Vocês estão aqui, vocês estão fazendo fluxo de caixa nesse momento. Mas nós precisamos entrar aqui, né, para depois, então, projetar o ano. Então, gente, isso tudo é planejamento financeiro. É isso que vocês estão fazendo. Entenderam? Então, desculpe se eu assustei vocês com alguns termos também, porque às vezes a gente foge, usa alguns termos técnicos, a gente procura cuidar isso, mas acaba falando pelo cacuete mesmo. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso mesmo, onde é que nós vamos chegar. Né? E vocês podem ter certeza. Quando vocês começarem nas análises aqui, gente, vocês vão ficar viciados nisso aqui. Eu tenho clientes que realmente falam isso para a gente. Falam para a gente, cara, se mudou a perspectiva do negócio para mim. E pior, trabalham na gestão do negócio 1 hora, 2 por dia. 1 hora, 2 por dia, na verdade. Porque o restante porque tudo que desarrumar lá em cima vai aparecer aqui. E vai aparecer exatamente aonde. Porque cada um desses aqui, ele tem as contas ali em cima que fazem o cálculo para que gere o resultado. Então, cada indicador desse aqui, se esse indicador, por exemplo, né, o índice de margem de contribuição, né, caiu, por exemplo, eu já vou ver diretamente entre o custo e a despesa fixa. Enfim, eu já tenho como ir diretamente lá para saber qual deles distorceu e o que está acontecendo. Fica muito claro para a gente isso, certo? Com relação às projeções aqui, só para encerrar, gente, essa parte aqui, com relação às projeções, é aquilo que eu falava do gap que nós fizemos, que até nós apresentamos lá, uma evolução com um gasto de R$ 2.000 no início do ano e que tornou a empresa vermelha na maioria dos meses do resto do ano.
porque a empresa não para, os resultados são continuados, mas só através desses cálculos a gente consegue verificar isso. É só através dessas projeções que a gente consegue ver isso. Então, gente, uma coisa eu pediria a você, se alguém de vocês está com interesse, intenção realmente firme de investimento, de mudar equipamento e tal, enfim, todos nós queremos isso. Mas conversem comigo em particular sobre isso, gente, antes de fazer, para que a gente tenha esses dados claros para ver se vocês não vão entrar num problema. Porque depois que vocês contratam, né, vocês elevam a necessidade de faturamento, elevam o ponto de equilíbrio de vocês. E aí uma empresa que pode faturar no máximo R$100.000, por exemplo, elevar o ponto de equilíbrio para 120 mil, no primeiro mês ela já vai ter 20% de prejuízo, no segundo 40%, no terceiro, em 5 meses ela fechou as portas. Não é verdade? Então, gente, vocês devem ter esse cuidado. Então, se alguém está pensando em investir, não tem problema, gente. Especificamente nesse caso, pode fazer contato comigo que eu atendo imediatamente mesmo, porque isso é muito arriscado. Sem cálculo nenhum é muito arriscado. E vocês ainda não chegaram nessa parte aqui nas mentorias, né? Então, gente, eu espero ter deixado claro para vocês, né? Nós não aprendemos a mexer nisso aqui ainda, né? Nós vamos aprender, vão ter aulas só das formas e o que cada um efetivamente faz, mas eu só queria mostrar para vocês isso, que vocês estão fazendo hoje, o fluxo de caixa, que é fundamental, e tem que estar muito certo, e tem que estar dentro daquela configuração ali, porque agora vocês podem entender o porquê que tem que ter margem de contribuição, receita, custo, margem de contribuição, despesa fixa operacional, despesa fixa não operacional e resultado. Porque nós precisamos desses valores para cá. Estão entendendo? Por isso que a gente pede, e eu gosto quando vocês, eu agora mesmo estava respondendo o pessoal sobre as dúvidas que surgem, o lançamento das contas mesmo. E eu fico muito feliz com isso mesmo, gente, porque eu vejo que o pessoal está vindo com a gente. Porque é muito importante isso. Então, no momento em que vocês estão trabalhando o fluxo de caixa e realmente se familiarizando em onde colocar as contas, né, fazendo fechamentos específicos, aí vocês vão começar, então, a partir daqui, a mudar a cabeça de vocês mesmo com relação à gestão. Aí eu garanto, gente, vocês com os dois lados, com a parte financeira e com o GAP junto, gente, aí ninguém segura mesmo. Ninguém segura mesmo. Bom, nós temos academias faturando 40% líquido. Não é brincadeira. Isso não existe em ramo nenhum. Só a academia do GAP. Isso é absurdo. Mas então, só para vocês terem uma ideia, gente. Então, esse é o trabalho. Eu gostaria de abrir para vocês, para que vocês comentassem, fizessem perguntas, caso tenha ficado alguma dúvida, e comentassem também, gente. Vamos abrir, então, aí a nossa... Carlos, eu tenho uma primeira, não é uma pergunta, até um posicionamento, né? Você explicou tudo aí, como que a gente vai chegar, né? Onde nós estamos e para onde nós vamos, né? Onde nós vamos, exatamente. Né? E aí a velha retórica, né? Quem quer dinheiro, né? O dinheiro está aí, é só a gente saber administrar, como você mesmo deixou bem claro aí. Para as pessoas que ainda têm dúvidas, né? No caso aqui, é porque a gente conhece do trabalho, mas eu gosto de abrir isso para quem está na reunião. Para as pessoas que ainda têm dúvida, a primeira receita seria, né, assistir aquele treinamento, baixar planilhas de fluxo de caixa e começar a entender o seu negócio, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, né? Porque assim, eles só vão conseguir ter a dúvida de fato a partir do momento que começar a preencher. Começar a preencher. Aí vão surgir várias dúvidas. E como tu e mesmo eu fico disse... mesmo, gente, aberto aqui a vocês, enfim... Mas o legal, que é legal para deixar claro ali, é porque assim, ó, você está sempre à disposição, todos nós aqui estamos sempre à disposição para responder qualquer tipo de dúvida. Mas, sem saber dos números, não dá para a gente apontar se é possível fazer um aporte, um investimento, alguma coisa do gênero. Então, isso é muito claro, tem que deixar isso muito claro. Né? Exatamente. Só no achismo, né, Carlos, não dá para a gente trabalhar. A gente precisa trabalhar, então, assim, eu trago a minha contribuição nesse sentido. É possível, sim, e a partir do momento que esse controle começar a ser feito, é só aí que as dúvidas vão surgir mesmo, né? Isso é fato, né? E aí é onde eu digo que é mais fácil a gente explicar para vocês
tendo isso, né, tendo os números em mãos. Vocês vão ficar felizes? Nossa, todo mundo vai ficar feliz, né, Carlos? Sem dúvida nenhuma. Nosso desafio é esse, né? Nosso desafio é ver vocês felizes mesmo por conta disso. Mas é bem como a Ana falou mesmo. Não se preocupe, foi bem complicado, tenho certeza que foi complicado, mas vocês não precisam. Vocês só precisam ter a noção de onde nós vamos chegar, isso sim. Que vocês não... Porque o fluxo... Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem gente que começa a fazer o fluxo de caixa e a gente não coloca onde vamos chegar ou o que nós estamos buscando com isso. E aí a pessoa pensa, pô, tem gente que teve cliente que já disse para mim, Carlos, mas eu pago um software para isso. E o software da pessoa, gente, não dá nada. Não tem indicador nenhum, não tem como ele administrar a empresa. Mas ele acha que nós estamos dando um material no Excel, imagina, gente, que isso, né? Comparado a um software e tal que o cara tem, na verdade não é nada disso. Software, tanto software quanto o nosso Excel aqui, não tem nada a ver. O importante é o que nós vamos fazer com essas informações, são conhecimentos, certo? E aí, então, depende do... Vocês podem pegar o software que quiserem, desde que tragam todas as informações que vocês precisam para poder gerenciar o negócio, do ponto de vista financeiro. Porque a receita vocês já têm, gente. Vocês são GAP, entendeu? E agora, vocês precisam fazer com que essa receita fique o máximo possível com vocês, né? E então, é assim que funciona. Certo, pessoal? Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Pode perguntar aí. Ô, Carlos, quando você fala ali que... deixa eu pensar como é que eu vou te falar assim. O fluxo de caixa ali, a partir do segundo ano, é que a gente consegue ter uma melhor leitura ali dos dados ali no caso, então, né? O primeiro ano ele está sendo construído, vamos dizer assim. Então, Glauber, se você analisar ali, nós temos uma parte ali que a gente pega e faz os últimos 12 meses. Aqui, ó, análise do comportamento passado das vendas. Só que, em geral, o fluxo de caixa está sendo construído agora, né, Glauber? Sim. Então, a empresa provavelmente não tenha os dados realmente bem elaborados do ano anterior. Então, o certo seria fazer o fluxo de caixa, os fluxos de caixa mensais do ano anterior, né? Só que esses dados nós teríamos que ter a certeza que eles estão corretos. Na verdade, a partir do segundo, no primeiro ano, nós temos uma previsão do negócio em si. Mas a partir do segundo ano, nós temos realmente um nível de acerto muito grande mesmo, dentro do que se planejou, né? Então, é assim. O cuidado aqui tem que se ter justamente com as decisões que se toma que envolvem financeiro, porque muitas vezes são muito, muito pequenos os valores e acabam comprometendo a empresa de um jeito que acaba tendo, como eu falei na alavancagem ali, que não tem, cada empresa tem que calcular a própria alavancagem dela, porque não tem um padrão, né? Tem empresas que aumentam em 15% a venda e aumentam em 70% a lucratividade. Isso acontece também. Eu até já passei um exemplo desse, num GAP também, de uma empresa que aumentou em 70 e poucos por cento a lucratividade com um aumento na receita de 20%, 15%. Mas são dados que a gente precisa ter essas informações, precisa estar trabalhando diariamente sobre isso, né? Só que o diariamente ele se torna... Ele é uma coisa curiosa isso, viu? Porque eu tenho alguns clientes da área de fitness que o pessoal, assim, tem gente querendo fazer administração por causa disso. Ele já dominou tanto o negócio que ele acha que não tem mais o que fazer, não tem mais como o negócio dele dar errado. Ainda tem as variáveis incontroláveis, lógico, né? O mercado pode uma decisão governamental, enfim, alguma coisa nesse sentido, concorrência, né? Mas é muito legal ver isso, quando a pessoa ultrapassa essa parte aqui, quando a pessoa ultrapassa o mero fluxo de caixa, quando ela começa a ir adiante. Então, voltando ali ao que eu estava falando, muita gente fala e acaba desistindo do fluxo de caixa até. E aí a gente tem que ir em cima, bater em cima, insistir, olha, vai ficar melhor, ficar mais importante para ti. Mas a pessoa acaba perdendo, ele acha que é simplesmente um lançamento ali de valores. E não é isso. Na verdade, o fluxo de caixa, ele deveria ser lançado automaticamente, que aí nós não precisávamos nem mexer nele. Nós só teríamos os indicadores aqui embaixo.
Esses sim, esses são de suma importância, né? São esses que fazem a empresa, e qualquer empresa, viu, gente, é igual, idêntico. Seja indústria, seja comércio, qualquer empresa. Algumas têm mais custos, outras menos. Indústria é puro custo, tem pouquinha despesa fixa comparado, mas as academias é muito simples aplicar isso. Muito simples mesmo. E vocês vai conduzir o negócio de vocês a resultados astronômicos mesmo. Muito bacanas mesmo. Algum questionamento a mais, gente? Quem é que está perdido aí, além de todos? Vamos lá. Quem é que está perdido aí? Pode perguntar, gente, que eu vou responder. Bom. Pelo jeito, está todo mundo bem, então. Está todo mundo bem, então. Ou nem sabe o que perguntar, né? Ou ainda não sabe o que perguntar. Não, mas na verdade, gente, nesse momento é fazendo o fluxo de caixa mesmo, né? Porque nós vamos iniciar, quando nós iniciarmos essa parte de análise mesmo, aí o fluxo de caixa de vocês vai ganhando mais corpo também, né? Na medida que vocês tiverem ele já preenchido e já em andamento e bem específico, a gente já vai largar já os indicadores lá embaixo e aos poucos vocês já vão trabalhando, inclusive, com isso, para que nós tenhamos as aulas só de indicadores mesmo, né? Essa foi para uma parte geralzona aqui mesmo, para que vocês saibam para onde a gente está indo, para que não aconteça essa questão de vocês analisarem o relatório e achar que vocês podem fazer um melhor através da internet ou coisa assim, né? O fluxo de caixa ele tem que obrigatoriamente ter esses dados aqui, nessa sequência, porque senão ele não gera os indicadores que nós precisamos. E são esses indicadores que nos dão as ferramentas para a gente gerenciar nosso negócio, né? Com certeza. Tá, pessoal? Ana, a bola está contigo. Não, por mim não, tá tudo certo. Para mim é isso daí. O meu maior objetivo é fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso a essa ferramenta espetacular, Sim. porque aí vou usar uma frase até que o Lazinho brinca bastante, né? Para a gente jogar o jogo de gente grande. Né? A gente está aqui, nós somos uma empresa que nós prestamos consultorias para vocês, e o nosso maior objetivo é ensinar vocês a fazer gestão. É alta performance. É alta performance. O comercial, né, por incrível que pareça, todo mundo primeiro olha para o comercial e fala, vou faturar. Faturar é uma consequência. Saber usar os números a seu favor, esse é um dos maiores objetivos que a gente quer entregar aqui para vocês. Eu digo até, então, já que tu falou assim, eu até digo, os clientes que faturam em torno de 35%, 40% líquido, gente, isso é absurdo, né? Claro, existe um nível de faturamento que alavanca isso, são muito alavancadas, né, hoje. Elas realmente têm uma atenção especial ao procedimento de vendas, é lógico, não tem, são GAP, né? São alta performance, mas elas controlam desde sempre totalmente a parte financeira. Então, tudo que o GAP dá para elas, tudo que o GAP pode dar para elas, e nós garantimos, eles podem chegar a 40% líquido, isso é absurdo, mas a gente tem exemplos de empresas, essas empresas não têm despesas não operacionais, essas empresas estão muito bem controladas, elas são todas alavancadas. Então, são empresas que a gente já trabalha, enfim, que elas fazem essa gestão perfeita. Então, para que tudo fique melhor, mais legal ainda, basta aplicar agora essa ferramenta aqui. Basta aplicar isso. E é isso que nós vamos ver aqui ao longo desse período aí. Tá bom, pessoal? Tá tudo certo. Então tá. Então, pessoal, tá bom. foi um... Como? Eu falei, então tá bom. Então tá. Gente, foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui agora de tarde. Vamos tocando isso, não vamos esmorecer para isso, porque é fundamental, certo? Vocês têm a venda, vocês precisam ter o controle também desse dinheiro, né? E aí, então, vocês vão aprender, vocês vão enxergar a empresa de uma outra forma, com certeza. Nós garantimos isso. Totalmente diferente do que vocês costumam ver por aí. Então, vocês são GAP, vocês são alta performance, vocês são os melhores, realmente. Só falta agora aplicar os procedimentos corretos aí. Tá bom, pessoal?
Tá tudo certo, querido. Show. Muito obrigada. Então, tá. Grande abraço. Até mais. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Show.